Você já ouviu falar em modelo CAPM? Pois eu vou te explicar nesse vídeo o que isso significa e para que serve. Para começar, CAPM significa Capital Asset Pricing Model, é uma sigla em inglês. O que é esse modelo? Bom, tem como tradução livre modelo de precificação de ativos de capital ou modelo de precificação de ativos financeiros. O CAPM foi uma fórmula desenvolvida por William Sharpe em 1964 e serve para calcular o retorno esperado de um investimento. Basicamente, é uma fórmula para você calcular o quanto você espera de uma determinada ação, de um determinado ativo que você está pensando em investir. Então, se você não tem a mínima noção de quanto esse ativo vai te dar de retorno anual, essa é uma fórmula que você pode aplicar para ter alguma noção. Aqui está a fórmula CAPM e ela é basicamente composta por RI é igual a RF mais beta vezes RM menos RF. Caraca, olha para essa fórmula aí, pô, não tô entendendo nada, que coisa complicada. Calma aí que a gente vai destrinchar ela agora. O RI nada mais é do que o retorno esperado do ativo. Então vamos supor que você escolheu a empresa X para investir e você quer saber o retorno dessa empresa X. Então é o retorno desse ativo. O RF ele é o retorno livre de risco, que nesse caso a gente vai considerar a média da Selic nos últimos 12 anos. Aqui você pode considerar o IPCA, mas eu achei mais tranquilo considerar a Selic, que é mais de comum acordo aqui no Brasil. E a média da Selic nos últimos 12 anos foi de 9,5%. Isso aí é fácil de você acessar, você vai no site do Banco Central, lá tem o histórico das Selics e você pode copiar lá o histórico lá da data que você quiser para frente. No caso eu peguei dos últimos 12 anos, você cola no Excel e pega a média. Foi assim que eu encontrei essa média aqui dos últimos 12 anos da taxa Selic, 9,5%. Como RM, retorno de mercado, eu considerei o IDIV. Aqui tem muita gente que considera o índice Bovespa. Só que particularmente eu acho que o índice Bovespa não representa a minha carteira de investimento. A minha carteira de investimentos é melhor representada pelo IDIV. Por exemplo, o Ibovespa ele tem um peso muito grande das empresas Vale e Petrobras. Apesar do IDIV também conter Vale e Petrobras, não são em pesos gigantescos. Então não faz tanta diferença. Mas o IDIV é composto por empresas que eu também invisto. Basicamente as empresas que melhor pagam dividendos, mais pagam dividendos. E dentro desse índice tem Banco do Brasil, Sanepar, Santander, Caixa Seguridade, BB Seguridade, Taesa, Klabin. Então essas empresas são empresas que eu invisto e o IDIV ele tem um retorno mais próximo do que é a minha carteira. Então ele representa melhor a minha carteira do que o Ibovespa, por isso eu decidi não considerar o Ibovespa. Para mim não é um bom índice de referência. O beta do ativo. O que seria o beta do ativo? O beta é o que diferencia o seu ativo do retorno de mercado. Vamos analisar essa fórmula aqui. Quando eu vou investir em determinado ativo, eu espero que ele renda a taxa Selic e um prêmio de risco. Porque se for para ele render só a taxa Selic, eu invisto lá no Tesouro Selic, né? Então eu quero que ele renda a taxa Selic, pelo menos, mais um prêmio de risco. Esse prêmio de risco, ele vai ser representado, por isso que está aqui entre parênteses, que é o retorno de mercado, o IDIV, menos a Selic. Então esse aqui vai ser o meu prêmio de risco. Ele tem que render a Selic mais o meu prêmio de risco. Só que se eu considerar só a Selic mais o prêmio de risco, eu vou chegar no IDIV, nos 14%. Só que como eu estou falando de uma empresa específica, eu tenho que adicionar um fator de risco. Esse fator de risco, que é um fator de multiplicação, e ele é o beta. Então é isso que vai diferenciar. Mas na frente aqui eu vou destrinchar a fórmula e vocês vão perceber isso. Então o beta do ativo aqui a gente vai considerar 1,2. Por que 1,2? Eu estou considerando que esse meu ativo ele é 20% mais arriscado do que o mercado. Então quer dizer que
que se o mercado sobe 1%, esse meu ativo ele tem chance de subir 1,2%. Ele vai subir 20% a mais. Ao passo que se o mercado cai 1%, esse meu ativo ele vai cair 20% a mais. Então é assim que funciona esse fator de risco aqui, o beta. E na nossa simulação vai ser de 1,2. Vamos avançar aqui. Aqui na fórmula CEPM, ó, quando a gente joga os dados, aí a gente vai ter a oportunidade de verificar aquilo que eu tinha falado anteriormente, ó. O retorno do ativo, o retorno que eu espero desse ativo, ele tem que ser no mínimo a taxa Selic, no caso a média aqui de 9,5%, mais o meu prêmio de risco, que é esses 14 menos os 9,5%, IDIV menos Selic. O IDIV menos a Selic, aqui embaixo a gente pode ver que é 4,5%. Só que se eu considerar só esse prêmio de risco aqui e eu fizer os 9,5% mais os 4,5%, eu vou chegar nos 14%, o mesmo valor de IDIV. Só que o meu ativo ele é um pouco mais arriscado do que o IDIV. Eu considerei esse fator de risco, esse beta de 1,2. Então eu tenho que fazer essa multiplicação aqui, ó. E aí vocês vão entender no final. Se eu pego esse 1,2 e multiplico, que é o meu fator de risco, o meu beta, e multiplico pelo meu prêmio de risco, eu vou chegar em 5,4. Quando eu somo com a Selic, eu chego num retorno esperado para esse ativo de 14,9. Ou seja, esse meu ativo ele tem que render no mínimo a Selic, ele tem que render o IDIV e um prêmio de risco a mais, um beta a mais, que é o meu fator de multiplicação. Então, basicamente, o que essa fórmula está me dizendo é que se eu tivesse investido na Selic, eu teria um retorno médio de 9,5%. Se eu tivesse investido no IDIV, um retorno médio de 14%, mas como eu escolhi essa empresa específica, eu exijo dela, eu como investidor exijo dela um fator a mais, que no caso aqui no nosso cálculo, a gente chegou em 14,9%. Esse beta aqui, ele tem uma fórmula específica para calcular ele. É algo com uma profundidade técnica bem maior, envolve mais outras duas fórmulas aqui. E para esse vídeo não ficar muito longo, isso não vai ser abordado nesse conteúdo. Mas você pode considerar, se você achar que o ativo que você está investindo é muito arriscado, você pode considerar um beta maior, um beta de 1,5, por exemplo, que é um fator de risco, um fator de multiplicação maior. E também você pode considerar o retorno de mercado ou o seu retorno livre de risco com base em outros índices. Só recapitulando aqui, quando você vai escolher um determinado ativo, você vai exigir que ele renda no mínimo a taxa Selic mais o prêmio de risco. Só que esse prêmio de risco ele tem que ser multiplicado pelo beta. E o beta ele remete à empresa. Então, se a empresa é muito arriscada, você vai jogar um beta maior. Se é uma empresa pouco arriscada, você vai jogar um beta menor. Lembrando que o beta é a relação da empresa com o mercado. Então, se o mercado sobe 1%, quanto essa empresa tende a subir? Se o mercado cai 1%, quanto essa empresa tende a cair? Isso é o beta do ativo que você vai considerar nessa fórmula. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e comenta aqui abaixo qualquer dúvida. Também manda esse vídeo aqui para algum amigo seu que vai ter interesse nesse conteúdo. E acompanha os nossos últimos vídeos que vão estar disponíveis aqui para você assistir. Siga a gente nas redes sociais, TikTok e Instagram, @OMenteMilionariaJP. Até a próxima!